Então você reza, reza, reza e nada funciona. Vamos lá, vamos conversar aqui, presta atenção em mim. Eu vou te ensinar o que você tem que fazer para mudar isso. Olha só. Primeira coisa, lembra dessas 3 palavras: crença, identidade e permissão. Ah, mentor, mas por que eu tenho que lembrar disso? É porque é isso que está travando a sua oração. Você está rezando, mas você não está rezando do jeito certo, que seria o decreto. Então vamos lá. Eu rezo, rezo, rezo pedindo a Deus e nada sai do lugar. Nada mesmo. Minha vida simplesmente trava. Na verdade, piora. Ok. Por que isso acontece? Primeiro, quando você reza, você se coloca em uma posição de pedinte. Imagina só. Você tem um Pai Celestial, porque se você está rezando, você acredita em Deus, você tem fé em Deus, e você tem essa noção de que Deus é o seu Pai, certo? Agora me diz, que tipo de pai gostaria de ver um filho rastejando, implorando, se humilhando para que ele faça alguma coisa por ele? Esse pai teria que ser muito narcisista. É diferente de Deus. Deus não tem sentimento. Vocês acham que Deus é amor, vocês acham que Deus é ódio, vocês acham que Deus é... Não, Deus não tem nada a ver com o sentimento humano. Até porque se você tenta equiparar Deus aos sentimentos humanos, você está fazendo totalmente errado. Mas como que funciona essa tua conexão de oração a Deus? Vamos lá. Você já entendeu essa primeira parte. O que limita a tua construção de vida é a forma que você se comunica com o universo. Todos nós estamos interconectados. Então você precisa entender que existe uma forma de conversar com o universo que faz com que você consiga prosperar. Certo? Então beleza. Vamos lá. Quando você entende isso, que choque de realidade você vai ter? Primeiro, as tuas crenças, elas limitam o que você pode ter nesse mundo, espiritualmente falando. É por isso que muitas pessoas, elas rezam, 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 rezam e nada acontece. Na verdade, a vida delas piora. Por quê? Pensa só. Imagina que você quer ser uma pessoa próspera. Aí você se ajoelha e começa. Deus, me ajude. Deus, eu vou jejuar. E através desse jejum, eu quero que o Senhor me encaminhe. Eu quero que você me direcione ao sucesso. Palavrinhas bonitas. Porém, o universo, o Deus que habita em você, ele vai observar a tua energia. Então, como está a tua energia? Você tem dúvida de que isso pode acontecer no momento da oração? A tua fé que Deus pode resolver essa situação, ela realmente está em um nível onde você não se preocuparia porque você tem plena consciência de que o Deus que habita em você vai resolver essa situação? Porque se você tiver um mínimo de dúvida, as coisas não vão se resolver. Faz sentido para ti? Me diz se faz sentido. Me diz aqui nos comentários. Porque olha só, pensa comigo. Quando você entende o que é a crença, quando você chega no nível... Eu hoje tenho esse nível de consciência, que é... Hoje eu não sou o Diego Abreu empresário. Eu apenas sou. Porque a partir do momento que eu me colocar um rótulo, o meu interno, a minha conexão com Deus, se quebra. E por que ela se quebra? Porque eu coloco um rótulo desse mundo físico, que é o mundo mais baixo dentro da hierarquia espiritual, acima do meu Criador. Então a minha profissão é apenas uma profissão aqui desse mundo. Agora no mundo espiritual, eu sou uma conexão direta com o meu Criador. Eu tenho uma centelha divina dele que habita em mim. E aí olha só o que é mais interessante. Quando você tem esse nível de compreensão, você percebe que as crenças, elas fazem com que você vibre de uma forma, né, que você tenha um nível de energia que não é abundante o suficiente para você prosperar. Porque desde cedo você foi ensinado que tem que trabalhar demais para conseguir uma migalha no final do mês. Tá? Aí você fala assim, mas você tem que trabalhar para conseguir as coisas. Tem sim, só que a tua limitação, o teu limitador é achar que você precisa trabalhar demais para prosperar. Não, você precisa trabalhar apenas o suficiente. Por quê? Porque de um jeito ou de outro, essa prosperidade que foi prometida para você vai chegar. Eu trabalho bastante. Por quê? Porque eu amo o meu trabalho. Só que eu trabalho ali, vamos colocar, meus filhos, acordo em torno de 8, 8 e meia, eu começo a trabalhar umas 10, aí faço uma pausa, que eu levo meus filhos na escola. Então, para mim, não existe liberdade maior do que eu e minha esposa pegar meus filhos e levar na escola. Eu almoço com a minha família.
Aí eu volto por volta de 13h30, deixou eles 14 horas, começo a trabalhar de novo, aí 17h30, busco eles, à noite eu trabalho de novo. Então eu passo o dia nesse cronograma, mas eu trabalho bastante, só que eu tenho essa, hoje, né? Hoje eu tenho essa oportunidade de estar sendo mais presente na vida da minha família, mas antes não era assim. Eu trabalhava em torno de 16 a 18 horas por dia. Hoje não. E ainda assim eu consigo prosperar muito mais do que antigamente. Tu consegue entender o ponto? A questão é que quando você reza, você está querendo um pedido para mudar lá fora, sendo que a tua oração tem que mudar primeiro aqui dentro, porque o que está lá fora é o espelho do que está aqui. O que eu quero dizer com isso é que, a partir do momento que você deixa de rezar e começa a decretar como um rei, porque se você é filho do dono do mundo, do criador disso aqui tudo, isso te faz um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha da sua própria vida. E um rei e uma rainha, eles não pedem permissão para sentar à mesa do rei, porque, né, fazem parte da mesma linha sanguínea. Aí muitos de vocês acham que eu falo assim, não, ele está querendo colocar Deus para trabalhar para ele. Não. Na verdade, o poder de Deus já habita em nós. É bíblico, vós sois deuses. Essa questão das 3 palavras, a crença, a partir do momento que você consegue tirar a crença dessa sua vida, que é o teu limitador, e aí você vai fazer isso a partir dos decretos, que você vai encontrar em algum lugar aqui da minha página, você começa a ir para o outro nível, que seria a tua identidade. Você começa a construir a sua vida através da tua identidade. A tua identidade é aquilo que você é a energia que você lança para o mundo. Se você está passando dificuldade, é porque você está dizendo para o mundo que você não tem condições de ter um trabalho melhor, de receber mais. Você entende? Agora, quando a tua identidade começa a se tornar forte, a partir dos decretos, lógico, automaticamente tudo começa a se encaixar. E aí, para muitas pessoas, a vida começa a ser resolvida em questão de horas. Para outras leva 2, 3 dias, para outras leva uma semana, para outras leva um mês. Mas por que tem essa diferença? Porque vai tudo de acordo com a crença que você tem atualmente. Se você conseguir se desvincular da tua crença atual, a tua vida se desenrola automaticamente. E aí vem a questão da permissão. A tua identidade dá permissão para as coisas acontecerem na sua vida. Então, diante de tudo isso que eu te falei, se possível, veja o vídeo novamente, manda para alguém. Me diz aqui nos comentários o que você conseguiu entender, claro, e se faz sentido para ti. Rezar como um pedinte não faz sentido, até porque você é filho do rei disso aqui tudo. É filha. Não tem sentido. Pensa um pouquinho. Saia do pensamento de líderes espirituais e comece a pensar por você mesmo. Para você ver que é exatamente isso que tem que ser feito e que eles não querem que você faça. Eu não estou aqui para te distanciar de Deus. Você já está distante dele por acreditar que ele está fora de você. Eu estou aqui para te revelar que Deus habita em nós e que a gente pode sim usar essa centelha divina para construir uma vida muito boa, muito incrível aqui. Porque, é claro, aqui é só a nossa vez, é só a nossa experiência. A gente ainda vai voltar para nossa casa. Mas não precisamos passar uma vida difícil aqui, tá? Pensa nisso e me diz aqui nos comentários. Um beijo.